Bem-vindos a mais um podcast criminal. Eu, Camila Pavan. E eu, Thaisa Monari. E hoje nós vamos falar sobre os 5 tipos de prova que mais condenam. Sim, gente. Vamos lá, pessoal. Hoje o nosso tema ele vai ser mais técnico. Queremos trazer para vocês aqui, selecionamos 5 provas que mais condenam dentro do direito penal. Pelo menos na prática, na experiência minha aí de 11 anos, né, Camila? Nós sentamos e o que a gente vê no dia a dia, quais as provas que mais condenam. Qual que foi a primeira que nós colocamos? Palavra da vítima. Não, só pra gente pensar sobre esse tema, eu tava até no feriado, né, tava descansando, e a gente tava decidindo sobre o tema do podcast, né. Aí eu vi algo que ferrou muito com uma pessoa, assim, e eu fiquei indignada. Daí eu falei assim, nossa, isso ia ferrar muito com uma pessoa. Mas o que será que mais ferra com as pessoas todos os dias no escritório? E aí nós resolvemos fazer o podcast das 5 provas que mais condenam. Então a primeira que a gente selecionou aqui já é a palavra da vítima. Um exemplo que até que o pessoal pode aproveitar, procura depois, na nossa primeira temporada de podcast, que vamos falar que nós estamos agora na segunda temporada, nós fizemos um podcast de um cliente onde ele era reconhecido pela vítima. E a palavra da vítima já estava deixando ele preso, ela reconheceu ele, era um crime de estupro, ela reconheceu ele em todas as oportunidades que ela pôde fazer o reconhecimento e ele só se salvou quando chegou o exame de material genético, que provou que não era ele. Ele seria condenado num estupro por conta da palavra da vítima. Esquece, não ia, se não tivesse uma prova que forte dessa, que seria uma perícia, ele seria condenado pela palavra da vítima. Assim, quando a gente fala os tipos de prova que mais condenam, não que é uma prova irrefutável, né? Só pra gente esclarecer. Exatamente. A gente vê no nosso dia a dia o que tá condenando a galera nos processos. O que o juiz mais considera, o que Exatamente. mais se leva em consideração. O mais comum de prova produzida também, porque a Thaisa falou aqui de uma prova de material genético, de um confronto. Mas não é todo dia que a gente vê confronto em processo. Não, pode, até porque nesse caso em específico, teve material. Exato. Mas periciar. A palavra da vítima geralmente tem, então é o que condena mesmo. Sim, e a gente vê mais também crimes de estupro, né, violência doméstica, roubo em si pesa, mas hoje eu tenho uma percepção que a palavra da vítima no crime de roubo, ela tem o seu peso ainda, sem sombra de dúvida, só que ela não é tão forte, por exemplo, se a vítima deixar uma dúvida, se a vítima transparecer que ela não tá 100% certa. Teve uma época que a vítima falava que viu arma, mesmo sem a arma ser apreendida, e aí aumentava o roubo, o furto pela arma. Na verdade, o roubo qualificado com uso de arma. Hoje fogo. Ainda é. Ainda considera pela palavra da vítima. Pela palavra da vítima. Então, olha só o peso que tem a palavra da vítima quando está sendo apurada uma conduta criminal. É absurdo. Nós fizemos uma revisão criminal semana passada de um caso que o cara está condenado num latrocínio, tentativa de latrocínio, acho que por 2 vezes. E uma das vítimas fala que ela não ouviu disparo. A outra vítima fala que houve o disparo, mas não teve um projétil no local que foi apreendido. E aí ele foi condenado tentativa de latrocínio pela palavra da vítima. E uma nem falou que nem escutou disparo de arma de fogo. Nossa. E só pela outra que falou, ele está condenado. Não fomos nós que fizemos essa ação penal, pegamos agora para fazer a revisão criminal, mas é a palavra da vítima, onde a gente vê a palavra da vítima também, que tem um peso muito forte, e a gente refuta muito aqui, tenta rebater crimes de estupro de vulnerável, envolvendo criança, quando fala com o avô, o vizinho, isso, aí vem uma criança às vezes de 2 anos, 3 anos, que às vezes nem tem uma memória, não sabe nem falar direito, e aí alega um abuso, né, e assim, existe aquela dúvida se aquela criança, vamos pôr um exemplo de um caso, né, sem falar nome, mas tem uma situação em que o avô teria levado no banheiro, e ela fala que o avô foi limpar ela e ela usa que colocou o dedo nela. Mas o que dá a entender, o avô foi limpar e
né, alguma coisa a criança entendeu, não sei. Então fica uma coisa assim, aquela palavra da vítima vai condenar? Aquilo é suficiente para condenar uma pessoa em crimes tão graves, com penas tão elevadas? Altas. E a gente tem que considerar que um crime de estupro, como o do cliente que foi comprovado o material genético, ele já tinha passagens criminais por roubo, furto, incidência, mas ele não tinha por crime de violência sexual. Não tinha. E para ele, dentro de uma cadeia, ele ter uma anotação na ficha dele que ele respondeu um crime de violência sexual, se ele vai preso de novo por outro crime, isso pesa muito para ele dentro da cadeia. Olha a coincidência que semana passada um cliente entrou em contato pela família que foi fazer visita, desesperado. Verdade, desesperado, foi eu que atendi. Que o atestado de pena dele estava errado, apontando crime envolvendo menor e precisava corrigir urgente porque os outros presos dentro da unidade queriam ver que não era crime envolvendo menor. O que aconteceu? Ele pediu para a cadeia imprimir para ele um relatório. A cadeia imprimiu o relatório inteiro. Né? Quem atua na execução penal sabe que tem um relatório com a pena, tudo, e depois vai todas as ações penais. E ele tinha um roubo com crime... Gente, deu branco quando envolve menor? Com corrupção de menor. Um crime de corrupção de menor, que é o 244B. Aí existe um crime no ECA que é exploração ou abuso sexual de menor. E aí erraram o artigo do 244B, eu acho que colocar 244A, que daí é esse. E aí aparecia escrito... abuso sexual de menores. Erraram o atestado de pena dele. Gente, quase que ele teve que se jogar pro seguro, que é onde ficam os presos com crime de violência. Então imagina o caos que isso não causa dentro da pessoa que tá dentro da unidade. Causa muito. É muito problema. É muito. Então, a palavra da vítima é o primeiro ponto que para condenações leva muito, ainda mais em crimes assim, onde se ocorre da clandestinidade, né? Sim. Igual eles falam. Então, a palavra da vítima pesa muito. Mas não só a palavra da vítima, agora a gente vai para o segundo tipo de prova que mais condena, que é, óbvio, a palavra dos policiais. Afinal, eles têm fé pública. Exatamente. Eu acho também que hoje mudou muito. Antigamente era pior. Mas a palavra dos policiais, como a Camila disse, tem fé pública. E você deve ter lido já inúmeras vezes em sentença o juiz se baseando numa condenação exclusivamente na palavra dos policiais. E aí eu levanto a nossa tese usada em alegações finais, em recursos, em que a palavra do policial, isolado das demais provas dos autos, não é suficiente para condenar. A gente conseguiu muita revisão criminal que tinha sido condenada só na palavra dos policiais, então que fizeram abordagem, viram atitude suspeita, fizeram abordagem e apreenderam o ilícito. Entraram para dentro da residência e apreenderam mais ilícito. Então, muitas revisões criminais que a gente entrou, né, depois ao longo de alguns anos, foram com processos que tinham somente a palavra dos policiais. E os tribunais superiores hoje eles estão reconsiderando, mas a gente ainda tem que considerar que a palavra dos policiais tem a fé pública. E tem muito peso. Isso eu acho que é muito importante na instrução da audiência, eu acho que é fundamental. Eu acho que a palavra dos policiais, o advogado tem que estar muito bem na inquirição e tomar muito cuidado na inquirição. Porque às vezes a gente acha que a boa inquirição é aquela que tem um monte de pergunta e é aí que você acaba se lascando, porque daí você faz com que o policial fale coisas que condenam o teu cliente. Exato. Porque eles já vão estar tendenciosos, não que ele esteja tendencioso a condenar, mas o policial que investigou, ele quer dar fé à investigação dele. Então ele está acusando e afirmando que é o seu cliente, que o seu cliente fez determinada coisa, se no mínimo existe um ponto de dúvida na história, você tem que tentar tirar do policial que aquela é a opinião pessoal dele, por exemplo. Isso. Entendeu? Mas muito cuidado na inquirição e fazer uma boa inquirição tentando extrair isso. E uma boa inquirição, a gente tem que saber onde a gente quer chegar também. Isso. Não adianta você preparar um monte de perguntas sobre tudo que está acontecendo no processo sem ter onde você quer chegar com aquilo. Então, às vezes, por exemplo, a gente nem pergunta se reconhece o abordado. Não. A gente não quer saber se ele é o autor ou não. Isso ali não vai ser discutido.
mas a gente quer saber como foi aquela abordagem. E uma dica muito Então a gente valiosa, já faz perguntas direcionando para a nossa tese, que é uma abordagem ilícita. Então, isso. é muito importante na inquirição, principalmente dos policiais, saber aonde você quer chegar com aquelas perguntas. E não só saber onde quer chegar, mas você também prever qual vai ser a resposta dele. Aqui é a inquirição cruzada, né? Sim, você tem que tentar prever qual vai ser a resposta dele. Porque você não vai fazer uma pergunta que você já sabe que ele vai dar uma resposta negativa. Então, se atente com isso na inquirição. Exatamente. Nosso terceiro tipo de prova que mais condena, a gente trouxe aqui a famosa e demorada perícia em aparelho celular. Ai, santo Deus, isso condena. Quantos processos parados esperando? O júri da Herbes, fiz um júri em fevereiro, onde o foco era a Herb. Tinha um croquis, nós fizemos um organograma, um negócio doido, e batendo na Herbes, eu, advogado do Correio, e Herbes e Azimuth, e Herbes e Azimuth, e Herbes e Azimuth. No final das contas, o que condenou foi a perícia do aparelho celular. A perícia da ligação, as mensagens. As mensagens trocadas no Facebook, em todas as plataformas, em WhatsApp. Gente, celular hoje, assim, todo mundo leva para ir no banheiro, né? Então é um negócio que tá com você o tempo todo, não adianta, a gente usa mesmo, a gente fala às vezes coisas que não deve, né? E blá blá blá. Mas aquilo lá pode ser usado contra você, tem que ficar claro isso. E quando tem uma busca e apreensão, a primeira coisa que cai é o celular. Exatamente. Né? Coisa. Tanto que, mesmo que não tenha uma busca e apreensão, é um flagrante delito. Qual é a primeira coisa? Prender o celular. Qual é o primeiro pedido na cota ministerial, geralmente? Perícia, quebra de sigilo do celular. E o celular, ele não é só perigoso depois que tudo aconteceu, porque a gente também tem a interceptação telefônica. Isso. Então, tem que ligar, é tudo junto, na verdade. Então, a perícia em aparelho celular, desde a fase anterior, né, quando ainda não é apreendido, até depois, quando ele já está apreendido, é um perigo. Isso aqui condena. Um caso muito interessante para o pessoal saber, mesmo quando não tem apreensão de droga e já teve casos de ser condenado em tráfico, né, mesmo sem apreensão de droga, só pelas conversas. Sim, já aconteceu, mas nós conseguimos quebrar no tribunal, porque o entendimento... É possível de reverter. Não, é 100%, porque para ter condenação no tráfico de drogas, a materialidade, ela se confirma com um laudo toxicológico. Exato, mas o que eu quis trazer aqui é que teve juízes... Nós tivemos. Tiveram juízes que condenaram mesmo sem a prova material, só com base nas escutas, nos relatórios, né? Exatamente. E eu lembro até hoje que quando nós entramos pro cliente, nós ganhamos. Aí nós tínhamos um outro cliente, ganhamos também. Só que o tribunal não estendeu para os demais. Porque como era uma operação muito grande, tinha gente que tinha caído com droga. Mas a maioria não tinha e foram todos condenados somente pelas escutas telefônicas. Porque eles falavam, vendiam. E aí os demais advogados tiveram que entrar com base no que nós ganhamos, pedindo a extensão. O crime de associação e organização criminosa ainda é muito condenado pela perícia, né? Muito, muito. A associação não precisa ter apreensão de droga. Que a droga tem que ter o laudo toxicológico para materializar. A associação não. Então, pode ser que não pegue o tráfico, mas a associação tá as conversas ali associado, vendendo, tudo demonstrado. Claro, gente, que nós estamos aqui, o tema do nosso podcast hoje são perícias que mais condenam. Isso. Nós não estamos ensinando você a rebatê-las. Todas têm pontos para rebater. Olha, podíamos fazer um podcast de cada um, né? Quem sabe? Como rebater a perícia do celular. E tem, gente, e tem. Vamos fazer um exemplo rápido. A gente alega muito, hoje ainda os tribunais não estão vendo dessa forma, mas eu acho que uma hora vai quicar ali no STJ e eles vão ter que decidir sobre a perícia que é feita pela própria polícia, não pela polícia científica. Eu acho que a própria polícia, mesmo o juiz autorizando, não tinha que ser feito ali na delegacia. A gente tem uma tese de legalidade do relatório, né, que não é uma perícia, é um relatório. Sim, sim, exatamente. Que na verdade eles abrem o celular, porque está autorizado judicialmente, e fazem ali prints, enfim, isso aí não é uma perícia, é cadeia de custódia. Aí entra muito mais na palavra dos policiais, daquilo que eles viram no celular, do que o propriamente que está escrito.
eu entendo isso. Aí a gente tem que buscar rebater mais a palavra dos policiais. Até porque quando eles fazem um relatório, às vezes eles colocam na íntegra um áudio, mas às vezes não colocam. E aí, ou coloca só aquilo que interessa para a investigação. E se tem coisa lá que interessa para a defesa? Entendeu? Não é colocado tudo. Uma perícia pegar um pedaço de um podcast e falar que a pessoa falou aquilo. Não é. Exatamente. Tem todo um contexto, tem meia hora de conversa. Então, lá na polícia científica existe o lacre, eles vão, né, tirar foto do lacre, de como foi extraído, vão explicar a extração. Aí é a cadeia de custódia. Então, para mim, a perícia de celular feita na delegacia quebra a cadeia de custódia. Exato. E a gente entra no quarto tipo de prova que mais condena, que a Thaís até já citou aqui um exemplo breve, que é a geolocalização. Hoje a gente tem GPS, a gente tem LBS, a gente tem as herbes, a gente tem tudo, a gente tem tudo que leva a pessoa aonde ela tá. Então, esse tipo de prova, em que casos acontecem? Como que a gente vê mais isso na prática? Uso de monitoramento eletrônico, né? Quantos monitorados não cometem novos crimes e consegue se detectar pela tornozeleira. Mas o mais comum, aqui, gente, isso aqui. Você tá aqui agora, o celular tá no Wi-Fi, mas na hora que ele sair do Wi-Fi, o que vai acontecer? Ele vai se conectar com torres de celular. Essa conexão com torres mostra por onde a pessoa está se deslocando. Claro que existe toda uma situação que não mostra o lugar exato, mostra a região que ela está se deslocando. E aí entram os azimutes, que são as linhas que definem ali de onde veio o sinal. Então, existe todo o estudo por trás. Mas o GPS, as herbes, as torres de celular, mostram essa geolocalização, esse local onde a pessoa está passando. Lembrei de um caso agora, eu estava lá também no feriado, e daí eu peguei o celular do escritório, fui dar uma olhada, fui dar uma limpada. Aí um cliente desesperado, falou assim: doutora, vendi meu carro para um cara e ele acabou de dar uns tiros na casa de não sei quem. Eu vi, da mulher. Aí ele tava desesperado, achando que porque o carro tava no nome dele, ele ia ser atribuído, né, como autor do delito. Aí eu falei: fulano, você tá de tornozeleira eletrônica. Se você tá na sua casa, vai dar que você está na sua casa, não no local do crime. Então, assim... vejam que essa é uma prova, uma das que mais condena, mas pode ser uma que vai salvar o teu cliente que vai também. Salvar a vida do cliente. Que vai absolver o seu cliente. Exato. Então a gente tem que saber usar isso, a tecnologia, né, ao nosso favor também. Com certeza. E por último, e esse aqui... é um olhar mais técnico, é uma discussão um pouco mais detalhada, que é o exame de corpo de delito em crimes de violência doméstica. Isso aqui pode mudar a tipificação de um crime. Pode, e exatamente. O que acontece? Violência doméstica. Temos um caso de um cliente que ele foi indiciado em lesão corporal. Hoje ele responde um feminicídio, tentativa de feminicídio. Nesse caso... teve o laudo. Não teve laudo de lesão corporal, se não me engano. Não teve atendimento prontuário hospitalar. Aí o prontuário substituiu. O promotor, quando pegou todo o inquérito, mesmo indiciado em lesão corporal, entendeu que se tratava de uma tentativa de feminicídio. Então, o laudo de exame de corpo de delito também pode salvar. Por exemplo, alguém que alega que foi estuprado, né, ou que seja abuso de... Como que fala quando é um menor? Estupro de vulnerável. Acusação de estupro de vulnerável. Aí sai o corpo de delito dizendo que a criança tá com o ímen íntegro. Entendeu? Então, é uma perícia que pode ajudar também. Sim. Mas também que pode condenar. Condenar e refutar. Até porque, vamos falar de violência doméstica, agressão. Que tem um roxo. Já materializou a agressão, sim, já vai ter a condenação. E é muito comum a tese também de que sem o laudo não tem lesão, né? Aí vai para vias de fato, vai para uma contravenção penal, não necessariamente um crime que a pena é mais alta, né? Claro. E que às vezes a gente não consegue algum benefício, enfim, não falando só em casos de violência doméstica. Mas o laudo, então... quando ele condena, é nesse sentido. Quando a gente fala que ele mais condena, é nesse sentido. De se tem o laudo, ele reforça a tese da acusação. Refutar, você vai falar assim, exato, não agredi?
tá o laudo ali, teve agressão. Teve agressão, crime. né? Daí você vai ter que bater mais em autoria, na intenção, no dolo, tudo mais, na culpa, às vezes. Mas o laudo em si, a não ser também, que aí é legal também discutir, o tipo de lesão. Porque às vezes a pessoa tá descrevendo um fato que seria impossível causar aquela lesão que dá no laudo, que também é muito interessante esses casos. Por exemplo, uma pancada em cima da cabeça de uma pessoa que às vezes é muito mais alta que a outra, né? Então, e vários, o tipo do ferimento também. Eu lembro que eu fiz um júri uma vez que uma das qualificadoras era o meio cruel. Uhum. Porque durante a briga a mulher quebrou uma garrafa e eu lembro que a promotora alegava que ela tinha dado com a garrafa furado o olho da vítima. Uhum. E o laudo dava que tinha sido... Não era pérfuro cortante, era contundente as feridas, que daí é quando bate. Quando bate. Então, com o laudo, eu consegui mostrar em plenário que ela não tinha se utilizado da garrafa para matar ele, que ela queria falar o requinte de crueldade dela ter furado ele com a garrafa e não era... eu lembro que eu estudei na época, não vou lembrar a coisa exatidão, mas para ser com a garrafa tinha que ser, acho que, pérfuro cortante, e aí era contundente os ferimentos, que daí tinha sido de briga. Porque daí o caco de vidro ele perfura e corta, daí é pérfuro cortante. Exatamente. Então, dessas 5 que a gente falou, qual que você acha que é a mais difícil de rebater quando vem no processo? O laudo do celular, uma mensagem, a pessoa tá ali conversando, vendendo droga, falando, tô indo aí te levar 50 do verde, 50 da branca, do fulano, vem aí, você tem da branca, você tem da boa, o cara vendendo, como que você vai refutar isso? Fica difícil, entendeu? né? Fica difícil. Então, às vezes eles falam escancarado. Então, eu acredito que o celular, a geolocalização, eu acho que ela é questionável. A palavra dos policiais também tem como rebater. A palavra da vítima a gente consegue. Agora, uma prova exata, como a perícia do WhatsApp da pessoa. Aquilo que tá escrito, eu acho que o falado ele é muito mais fácil de ser questionado. Sim. Agora, o que tá escrito, nossa, porque não tem muita interpretação, não tem pra onde ir. Eu entendo isso, eu entendo aquilo. Até, igual a Thaisa falou, é 50 da verde, não tem o que interpretar, né? Tivemos o caso do cliente. Ele falou que a droga era para o consumo. Ele saiu na época como usuário, né? Fez um teste lá, deu que ele usava droga, enfim. Saiu como usuário. No final do processo, após a audiência, saiu a perícia do celular. Ele vendendo droga a rodo. Aí ele falou, e agora, doutor? Eu falei, agora não tem o que fazer, você vai ser condenado. Agora, como veio uma prova nova após a audiência... A gente vai pedir a nós nulidade. vamos pedir nós pedimos um novo interrogatório. A gente pediu complemento nesse caso. Solicitou um novo interrogatório para ele confessar. Agora, tu vai confessar que estava vendendo droga, porque não tem o que falar. Confessa, vai pegar atenuante, ele tinha um agravante da reincidência. Com atenuante, você vai pegar a pena mínima. E deu a pena mínima. Foi para ele a melhor coisa. Deu a pena mínima. A defesa nem sempre ela é... Todo mundo pergunta isso. A defesa não é limpar o rapaz, a mulher, enfim, o cidadão do que ele fez ou não fez. Que muitas pessoas... adotar a melhor estratégia. Exato. Nem sempre a estratégia vai ser absolvição. Porque não tem como. Tem situações que não tem como. Gente, então é isso. Hoje nós apresentamos para vocês os 5 tipos de prova que mais condenam. E espero que vocês tenham gostado. É um assunto bem... É técnico, mas nem tanto, porque a gente consegue trazer bastante casos práticos, igual a gente fez aqui. E vocês terem ideia também, quando lidar com esse tipo de prova ali no processo... poxa, essa prova aqui eu lembro que elas falaram que é uma das provas que mais condena. Como que eu vou rebater? Porque às vezes a gente se sente incapaz, né? Você sente, principalmente no início da advocacia. Então essas coisas fazem com que você pense. E você, advogado que está aí há anos, comenta aqui nos comentários, fala aqui no comentário pra gente se você acha que tem alguma outra prova além dessas 5 que podem condenar uma pessoa, que pode entrar no rol das provas que mais condenem. E aproveitando, se inscreva no canal e siga nossa página lá no Instagram.